A análise genealógica da moral sapiens, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Não existe uma essência humana, como muito bem refletiu Sartre. O homem, a sua construção, Piaget. A sua memória como mundo representativo, Schopenhauer. Nada há a priori dentro da mente humana, John Locke. O mais absoluto vazio antes da construção ou da assimilação construída. O homem é o seu cérebro inventado, quase sempre deformado. Antônio Damasio. Com efeito, o homem é a sua imaginação, Merleau-Ponty. Uma vez definida, a memória constitui-se no comportamento humano, Cláudio Lévi-Strauss. A estrutura da memória, o efeito da linguagem, Feuerbach. O homem imagina uma mentira e transforma em verdade, fazendo da mesma ideologia. Como são os regimes políticos, os deuses criados pelos homens, invertendo a realidade dos fatos. Com efeito, o homem é o seu mundo ideológico, portanto não existe uma natureza humana. O que há mesmo são antagonismos deformativos, contradições aberrantes. O que é um bandido de rua poderia ser qualquer homem, o mais elegante possível. A estrutura do meio determina o ser do homem, de tal modo que o homem não recupera o ser de sua formatação. Portanto, uma condição social determinante. Uma vez estruturada a memória, praticamente impossível a mudança. A memória formatada, a não ser ética, de algum modo, eternamente, a pessoa não será ética. Da mesma forma, o criminoso, o mau caráter. A grande questão, antes do indivíduo não ter caráter, a sociedade também não tem. Raramente uma pessoa é ética, até porque quando é ética, vive do fruto de relações não éticas. O que diria Nietzsche hoje? É necessário o homem mudar o mundo ético pela genealogia da moral, entretanto superando a cultura. Porém, como a cultura não é modificada, não existe mudança. Só seria possível a pessoa mudar se fizesse uma reestruturação de memória, o que é praticamente impossível por uma simples razão. A memória é estruturada pelo meio, não pelo esforço pessoal do indivíduo ou da psicanálise, o que significa que, do ponto de vista ético, todos os sapiens estão em uma mesma perspectiva. A questão da corrupção, imaginar que é algo partidário, apenas de ideologia política, engana-se, pois é da cultura. Ser corrupto, não ter caráter definido, o caráter é corroído, o sapiens não é confiável sobre o aspecto moral. Escolher alguém como bode expiatório simplesmente é desonesto. Não que não tenha que condenar o corrupto, o latino, a respeito da sua vida moral,
a pessoa mais simples na escala social, a mais elevada, perpassa-se todos os meios, motivo pelo qual é desanimador. A imoralidade é uma estrutura psicológica, social, política e econômica, latina, sobretudo. Entretanto, em maior ou menor nível, está impregnada em outras culturas, como senso comum. Faz parte do coletivo social. É impossível reestruturar a memória do coletivo social político. A lógica da imoralidade vem em grande parte do liberalismo econômico, razão pela qual sou pessimista. As próprias instituições são formuladas como afirmações cuja natureza de tais afirmações fundamenta-se de algum modo na imoralidade, como, por exemplo, a defesa da concentração da renda, como legitimidade institucional. A riqueza é o resultado direto da mais-valia não paga. Ser rico é essencialmente imoral em todos os aspectos e fundamentos. Com efeito, quem ficou rico, o resultado da ação foi imoral, pois deixou de pagar o devido valor do salário, ou cobrou por algo prestado acima do valor real. Quando um rico fala em ética, ele está sendo irônico. O fundamento do liberalismo econômico sustenta-se em mentiras, roubos institucionalizados. Desse modo, falar em ética no mundo liberal contemporâneo constitui-se exatamente em cinismo. O que existe na prática é um mundo não ético, constituído como se fosse ético, legitimado pelo Estado de Direito, pelo fundamento de uma pseudo-democracia. A razão de o mundo ser exatamente como é jamais mudará se conservar tais perspectivas institucionais. Entretanto, a natureza do mundo não é ética, muito mais imoral roubar o fruto daquilo que as pessoas conseguiram dentro da lógica de um mundo completamente imoral. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.